Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu recém tinha completado 18 anos. Morava no interior e naquele tempo as coisas não eram como hoje. Tanto que eu não tinha, apesar da minha idade, eu não tinha nenhuma experiência com mulher. Nunca havia tido uma namorada. Aliás, beijo da boca, de verdade, eu nunca tinha dado. Pelo menos não assim, beijo pra valer. Até que num sábado, era uma coisa que a gente fazia praticamente todo final de semana, a gente ia jogar bola, eu e os meus amigos. Fui à casa de um desses meus parceiros convidá-lo para ir até o campo. Ele morava na rua de casa. Fui até lá para ver se ele queria participar do nosso time, bater bola com o pessoal lá no campo. E foi a mãe dele quem veio me receber à porta. Na verdade, eu vivia na casa dele. Até porque o Paulo era um dos meus melhores amigos. Do mesmo jeito como ele também não saía de casa. A gente tinha crescido junto. Assim que ela abriu a porta, eu já fui falando. Tudo bem, dona Marieta? O Paulo tá em casa? O Paulo saiu. Ele foi no Pesque Pague, ele, o Jairo e a Sônia. Acho que só voltam de tardezinha. Mas entra. Olha, eu sinceramente não tinha intenção de entrar. Até porque o pessoal estava esperando a gente lá no campo. Só tinha ido ali chamar o meu amigo. Só que ela falou aquilo e já foi me puxando pela mão e fechando a porta. Eu já conhecia a Marieta fazia muito tempo, porque, repito, eles moravam ali na mesma rua e eram nossos vizinhos desde que eu me conhecia por gente. Ela perguntou o que eu queria com o Paulo e eu falei que tinha ido chamá-lo para jogar bola. Perguntou se eu queria esperar um pouco para provar um pedaço de bolo que ele estava preparando. E eu, imagine se eu ia rejeitar. O pessoal que me esperasse lá no campo. E de fato, não demorou muito e o bolo ficou pronto. Ele então me serviu um prato, me deu também um copo de suco, e enquanto eu provava, ficou ali puxando conversa. Agora, a certa altura, eu notei que ele estava me olhando diferente, me pedindo assim de um jeito, como nunca tinha me olhado, pelo menos até então. Até que pelas tantas fez um comentário maldoso. Ou se não maldoso, pelo menos malicioso. Olha, Jefferson, você não me leva a mal, mas você tá com umas pernas tão bonitas, parece até perna de jogador de futebol. Posso ver? Ela falou aquilo e, para minha surpresa, pegou assim na minha coxa, como que querendo confirmar se era mesmo uma perna musculosa, durinha, como tinha falado. Olha, me deu até um calafrio naquela hora. Principalmente porque eu não esperava. Senti aquele arrepio pelo corpo todo, só de sentir o contato da sua mão com a minha perna. Aliás, eu pensei que ela fosse me tocar e logo tirar a mão, só que não. Continuou ali, com a mão na minha coxa, me alisando, me apalpando. E o pior, tudo isso sem tirar os olhos de mim. Olha, foi me dando uma coisa. E vamos convir. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque, meu Deus, era a mãe do meu melhor amigo. Só que ao mesmo tempo, era uma mulher, e uma mulher bonita. Devia estar beirando os, sei lá, os 35, 36 anos. Mas quando que eu podia imaginar que ela estivesse com aquele tipo de intenção em relação a mim? Meu Deus, eu vivia ali naquela casa e ela nunca tinha me olhado daquele jeito, muito menos tocado em mim. Olha, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso que
Meu corpo todo chegou a tremer. Até porque ela continuou com a mão ali na minha perna, olhando para mim, até que de repente falou: posso te falar uma coisa? Você sabe que quando eu te conheci, quando você veio aqui em casa pela primeira vez, você era um menininho assim, desse tamanho. Só que nos últimos tempos, nossa, você cresceu tanto. Se tornou um homem tão bonito. Já faz um tempo que eu ando querendo te falar umas coisas. Você jura que não conta pra ninguém? Olha, eu não sabia nem onde enfiar a minha cara. Porque, meu Deus, foi uma surpresa tão grande. Eu jamais esperava que ela pudesse ter aquele tipo de atitude. E o pior é que continuou me alisando. Eu até deixei o pratinho de bolo e o suco ali do lado, com medo de deixar cair, de tanto que as minhas mãos tremiam. Foi o bastante para ela me pegar pela mão e me puxar até a sala. Olha, eu não acreditei quando essa mulher começou a tirar a minha camisa, baixar o meu short e depois começar a se despir também. Olha, juro por Deus, eu tinha recém-completado 18 anos, mas era um bicho do mato. Eu nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente, só pela internet. Olha, não sei como não tive um troço quando a vi se despindo. O fato é que ela tomou todas as iniciativas, principalmente quando a gente se abraçou e começamos a nos beijar. E já começamos a rolar ali mesmo, por cima daquele tapete na sala. Eu nunca tinha feito amor com ninguém. Eu nunca tinha beijado na boca, pelo menos não assim para valer. De modo que nem sabia direito o que fazer. Só que nem precisou. Porque ela foi me ensinando tudo. Ela foi a minha professora. Foi desse modo que eu tive a minha primeira vez. E quando que eu podia imaginar que seria com a mãe do meu amigo? Depois de tudo, ela me fez jurar que nunca iria contar nada para ninguém. Nem ao Paulo, nem a nenhuma outra pessoa. Sabe, nessa época, e principalmente depois de tudo aquilo que tinha acontecido, eu seria capaz de prometer e jurar qualquer coisa. Tanto que saí daquela casa me sentindo no paraíso. O sorriso de orelha a orelha. Meu Deus, como é que eu podia imaginar que aquilo ia acontecer? Eu tinha ido convidar o meu amigo para jogar bola. O fato é que essa mulher acabou virando a minha cabeça. Nessa época, lembro que eu gostava de uma menina, lá do estágio. Quer dizer, tinha vontade de ficar com ela. Não era apaixonado, mas, sabe, queria me aproximar, tinha intenção de me aproximar. Só que depois daquele sábado, eu a esqueci completamente. Porque depois daquilo, só dava a Marieta no meu pensamento. As cenas daquilo que tinha acontecido não saíam da minha cabeça. Naturalmente que cumpri o juramento. Não comentei com ninguém. Até porque não seria nem louco, né? De todo modo, como foi difícil encarar o meu amigo depois daquilo. Imagine. Se ele imaginasse, se ele soubesse que eu tinha transado com a mãe dele na sala da casa dele, ele com certeza brigaria comigo e de quebra contaria tudo pro pai dele, com toda certeza. E se era difícil encarar o Paulo, imagine então como era ficar de frente com a Marieta. Eu mal conseguia olhar nos seus olhos. Sei lá o que acontecia comigo. Me batia uma insegurança, um constrangimento, uma vergonha. Apesar de ter gostado de tudo aquilo que tinha acontecido. De qualquer maneira,
O tempo foi passando e, apesar daquela minha esperança, aquilo nunca mais se repetiu. Cheguei a estar várias vezes lá na casa deles, só que nunca mais aquilo aconteceu. Para minha frustração, é claro, porque à medida que o tempo foi passando, que eu ia ficando mais velho, o desejo tomava conta mais e mais de mim. Até que uns 2 anos depois, eles acabaram se mudando ali da nossa rua. Eles moravam de aluguel e, até onde eu soube, o dono tinha pedido a casa, de modo que eles foram obrigados a sair. Nessas alturas, como eu e o Paulo já nem estudávamos mais na mesma escola, acabamos também perdendo contato por completo. Eu nem sabia para onde eles tinham se mudado, se era para outra casa, ali mesmo perto, ou se era no outro bairro, quem sabe até em outra cidade. E desse modo, a gente se afastou. Tanto me afastei dela, com quem havia tido aquele breve contato, quanto me afastei dele também, que tinha sido o meu melhor amigo. De modo que o tempo foi passando, os anos, mas, sabe, de certa forma, eu nunca mais consegui tirar aquele episódio da cabeça. Sabe, aquela mulher tinha me marcado tanto, que apesar dos anos que passaram, eu continuava pensando nela, lembrando do que tinha acontecido. Claro que não era como nos primeiros tempos, quando eu pensava nela o dia todo, dias e dias sem parar. Eu, sinceramente, não sabia exatamente o que sentia. Se havia me apaixonado, se era uma fixação, uma espécie de obsessão, sei lá. Só sei que chegava a tremer quando pensava nela. Talvez fosse até paixão, porque era uma coisa tão forte que tomava conta de mim. Quando completei 30 anos, conheci uma menina, me encantei por ela e a gente começou a namorar. Olha só, mesmo assim, para tirar a Marieta da cabeça. Pois então, fazia quase 1 ano que a gente estava de namoro. Até que um pouco antes do carnaval, lembro que a gente tinha ido até o mercado comprar umas coisas. Estávamos planejando descer à praia naquele final de semana, quando tive a maior surpresa da minha vida. Nessas alturas, apesar de lembrar dela, e lembrar muito, pelo menos comparados àqueles 12 anos que já tinham se passado, eu francamente não esperava mais encontrar a Marieta. Pois estávamos ali no corredor daquele mercado. Eu dando uma conferida nos preços, minha namorada ali do meu lado, com o carrinho de compras, quando de repente eu vi aquelas 2 mulheres virando o corredor e surgindo diante de mim. E olhei para aquelas 2 pessoas, especialmente para uma, a da esquerda, e tive um tremelico no corpo todo. Olha, as minhas pernas chegaram a tremer quando eu olhei e percebi que se tratava da Marieta. Era ela. 12 anos tinham se passado desde aquele episódio lá na sala da casa dela. Desde que eles tinham se mudado, que a gente nunca mais tinha se visto. Até que de repente, do modo mais inesperado possível, eis que estávamos ali, um diante do outro. Olha, eu senti o baque. E pela reação dela, quando me viu, não sei se ela me reconheceu de saída, mas ela também deve ter sentido a mesma coisa.
Tanto que depois de um breve instante de hesitação, ela sorriu, se aproximou e me cumprimentou. Nossa, Jefferson, quanto tempo! Apesar do tempo passado, ela continuava bonita, mais madura, claro, mas mesmo assim continuava bonita. Aquele mesmo corpo, aquele mesmo sorriso. A outra mulher, a que estava junto dela, era Sônia, sua filha mais velha. A gente se cumprimentou, eu apresentei a Bruno, perguntei do Paulo, quis saber como ele estava. Enquanto a gente conversava, eu olhava para ele e não acreditava. Será que essa mulher está mesmo aqui, diante de mim? Essa mulher que mesmo a gente nunca mais tendo se visto, nunca mais me deu sossego nesses 12 anos? Meu Deus, quantas vezes eu tinha desejado vê-la de novo. Quantas vezes pedi a Deus em pensamento que a colocasse diante de mim outra vez. Foi inevitável lembrar daquilo que tinha acontecido entre nós. Meu Deus, fazia tanto tempo. 12 anos. Eu fiquei ali me perguntando, será que ela lembra também? De repente ela me contou que tinha voltado a morar ali no bairro. Já fazia algum tempo. Que tinha se separado do marido e que estava morando com a filha. Antes da gente se despedir, a gente ainda trocou telefones. E eu pedi que ela passasse pro Paulo, para a gente voltar a ter contato, conversar. E sabe, só de sentir o contato com a sua pele, parecia que o tempo não tinha passado. O fato é que não tive mais paz, nem sossego depois daquele reencontro. Porque eu fiquei recordando de nós dois fazendo amor na sala da casa dela, em cima daquele tapete, como se o tempo não tivesse passado. Eu olhava para a carinha da minha namorada e pensava, meu Deus, nem de longe ela desconfia do que estava se passando pela minha cabeça. Para ela, a Marieta era apenas a mãe do meu melhor amigo de infância. Nem em sonho ela podia supor que tinha sido a Marieta, a mulher que tinha me ensinado tudo, com quem eu tivera a minha primeira vez. De qualquer modo, não imaginei que aquela história pudesse ter uma consequência. Só que naquele mesmo dia, o meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas eu atendi assim mesmo. E quase deixei cair o celular da minha mão quando novamente escutei aquela voz. Jefferson, tudo bem? É a Marieta. Você está podendo falar? Marieta? Oi, sim. A Bruna estava lá em casa, mas como estava um pouco afastado, pude conversar com ela numa boa. Nossa, que surpresa. Surpresa fiquei eu quando te encontrei. Meu Deus, como que você tá bonito. Adorei a barba que você tá deixando, viu? Combinou com você. Aliás, posso te confessar uma coisa? Eu fiquei morrendo de ciúme da tua namorada. A gente ainda ficou ali conversando durante algum tempo. Eu tentando disfarçar, para que de repente a Bruna não desconfiasse, até que pelas tantas ela falou: olha, eu queria te dizer uma coisa, mas estou morrendo de vergonha. Vergonha? Ué, por quê? Sabe o que é? Que eu sei que já faz tempo, mas
Quando eu te vi, sabe, a primeira coisa que eu lembrei? Daquela tarde, aquele sábado, quando você foi chamar o Paulo para jogar bola e ele não estava. Você lembra? Ela queria saber se eu lembrava. Meu Deus, como dizer a ela que na verdade eu nunca tinha conseguido esquecer, tirar aquela tarde de sábado da cabeça. É claro que eu lembrava mais do que devia. Tanto que confessei. Você sabe que eu nunca mais esqueci aquela tarde. Tenho certeza de que durante esse tempo todo lembrei dela muito mais do que você. Você sabe que você foi a minha primeira mulher? Você tá brincando. Pior é que não. Foi a minha primeira vez. Você não percebeu que eu não sabia de nada? Tanto que você me ensinou tudo. Escuta. Será que dava pra gente se encontrar? Pra conversar. Lembrar do passado. O que você acha? Por mim tudo bem, é só a gente combinar. O resultado dessa conversa, depois daquele nosso reencontro, é que combinamos para aquele dia mesmo. Só que um pouco mais à noite. Eu desceria a praia com a minha namorada, mas acabei dando uma desculpa e deixamos para o final de semana seguinte. Tive de inventar um pretexto para levá-la à sua casa mais cedo. Tudo para poder me encontrar com a Marieta. Para ser bem sincero, eu não tinha cabeça para mais nada. Só conseguia pensar naquele meu encontro com ela. Deixei a Bruna em casa e já liguei para a Marieta. Peguei o endereço da casa da filha dela e 20 minutos depois já estava passando para apanhá-la. 12 anos tinham se passado, mas ela continuava tão linda. Meu Deus do céu, que mulher. Como que ela podia ter um poder tão grande sobre mim, mesmo depois de tanto tempo? Juro, só de olhar para ela eu estremecia. Onde que você quer ir? Onde que eu quero ir? Por mim, você vai para qualquer lugar. Quer dizer, se você preferir, a gente pode ir direto para um lugarzinho onde a gente possa ficar sozinhos, matar a saudade. O que você acha? Imagine o que eu estava achando. Eu também tinha o mesmo desejo. Não queria ir até um bar, beber cerveja, ou beber uma água, um refrigerante, ou comer, ou fazer... A única coisa que eu queria era ficar com ela de novo. Meu Deus, só Deus para saber como eu tinha sonhado e desejado beijar aquela boca de novo. Em menos de 15 minutos, eu já estava entrando pela porta de um hotel. Não estava acreditando ainda. Eu olhava para ela e tinha vontade de me beliscar para ver se estava mesmo acontecendo ou se eu estava sonhando. Fizemos amor do modo mais intenso que se possa imaginar. Só que dessa vez, eu pude pôr em prática tudo aquilo que lá no passado ela tinha me ensinado. Até porque eu já não era mais aquele rapazinho que recém tinha completado 18 anos e que nunca tinha feito sexo na vida. O resultado foi que mais uma vez essa mulher tomou conta da minha cabeça. Ainda nos encontramos mais algumas vezes, até que eu decidi terminar o meu namoro com a Bruna. E se fiz isso,
foi porque a Marieta me pediu. Chegou até a me pressionar, de uma certa forma. Falou que não era mulher de ficar dividindo o seu homem, que ela gostava de mim, que queria ficar comigo, mas que me queria só pra ela. Olha, eu me senti o tal nessa hora. Minha autoestima foi lá em cima quando ela falou que eu era o seu homem. Naturalmente que foi um choque para todo mundo quando eu terminei o meu namoro com a Bruna, porque foi tudo assim, tão de repente, tão inesperado. Na verdade foi assim até para mim. Mas eu não queria nem sonhar em perder a Marieta outra vez. Aliás, a gente continua junto até hoje. Só que ela ainda tem medo de assumir o nosso relacionamento, medo de ser criticada pela família, pelo fato de eu ter sido amigo de infância do filho dela, e também pela nossa diferença de idade. Para ser sincero, eu não participo muito dessa espécie de medo, porque, afinal de contas, os dois estamos apaixonados e somos adultos, mas de qualquer maneira, continuamos nos encontrando assim, de uma maneira bem discreta. E o mais importante, pelo menos para mim, é que quando a gente deita em cima de uma cama, só nós dois, e o mundo fica lá fora, eu me sinto no paraíso. Exatamente naquele distante sábado do meu passado, mais de 12 anos atrás, quando essa mulher me fez conhecer o paraíso. Naquela fase, foi a única vez que a gente fez amor. Só que depois disso, nos 12 anos que se seguiram e a gente nunca mais se encontrou, eu não consegui tirar aquela imagem da cabeça. Aquela tarde de sábado, que tinha sido o dia mais glorioso, mais feliz de toda a minha vida. Até que a gente se reencontrou. É claro que eu gostaria que todo mundo soubesse que a gente está junto. Eu queria tanto poder sair por aí, de mãos dadas com ela, assumi-la como minha namorada. Sabe, fazer aquelas coisas que duas pessoas apaixonadas fazem, sem medo, sem culpa, até porque, que crime que a gente está praticando, meu Deus. De qualquer modo, eu sei que vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Que a gente vai assumir diante de todo mundo que estamos juntos. E mesmo que alguém fique contra, quer saber? Que se dane. Nessas alturas, a única coisa que me importa é que depois de 12 anos eu reencontrei a mulher que um dia tinha me feito homem. A mulher que, a despeito de todos os anos passados, eu nunca mais tinha esquecido. O que importa é que mesmo depois de tanto tempo, o destino me colocou novamente no caminho dessa mulher, que nessas alturas eu não tenho mais dúvida. Sempre foi e para sempre será a mulher da minha vida.